Parabéns para mim. Hoje é meu aniversário e o Glenn Greenwald já me deu um presentão, que foi uma vaza-jato. E não qualquer vaza-jato, uma vaza-jato sobre um dos jornalistas mais lixos que existiram já na história do Brasil, que é o Diogo Mainardi, que foi colunista da Veja, que apresenta o Manhattan Connection no Globo News, só para ver o nível sujo da Globo, e que é dono do site O Antagonista. O Antagonista é um site que é o porta-voz da Lava Jato, e já dizíamos isso muito antes. Eu já falava que o Antagonista era o porta-voz da Lava Jato, desde que eu comecei a fazer vídeo, desde antes disso, muita gente falava e ele sempre negava. E agora a Vaza Jato mostrou que sim, o Diogo Mainardi e o site Antagonistas recebem informações privilegiadas da Lava Jato, dos procuradores, e eles fazem política juntos. Eles atuaram até para impedir que um ex-presidente da Petrobras virasse presidente do Banco do Brasil agora no governo Bolsonaro. Então, estão juntinhos. Eu vou falar sobre tudo isso e sobre quem é Diogo Mainardi, por que eu falo que ele é um jornalista lixo. Mas antes, se você é contra essa corja, esse desgoverno que está acabando com o país, se inscreve no canal, é 1 segundo, de graça, não custa nada, só clicar em se inscrever, vai me dar um presente de aniversário e se inscreve no canal e curte o vídeo também. Agora vamos falar da Vaza Jato. Vaza Jato mostrou que o Dallagnol tinha conversas não só com o Diogo Mainardi, mas também com Cláudio Dantas, que é outro dos jornalistas do portal Antagonista. Assim, jornalista, se é que dá para chamar de jornalista. Eu, por exemplo, eu venho aqui, faço vídeo e eu falo para todo mundo, eu sou ativista político, eu não sou jornalista, eu dou a opinião que eu quiser na hora que eu quiser. Jornalista, ele tem que dar a notícia. Pode ser parcial, não sei, tudo bem, mas tem que dar a notícia, não pode fazer ativismo político, porque senão não é mais jornalista. Pois bem, o Diogo Mainardi, que se diz jornalista, ele só se diz para colocar uma máscara, porque o que ele faz é ativismo político puro, até mais que eu, ele faz ativismo político puro. Ele e o Deltan Dallagnol tiveram várias conversas. Teve uma parte das conversas em que o Deltan Dallagnol, ele estava publicando no Antagonista estava publicando vários furos vindos da Lava Jato. E o Deltan Dallagnol falou assim, ô Diogo, bom ano novo para você, tudo mais, por favor, para de publicar sobre isso. Veja bem, você tem um procurador falando para um jornalista, para ele parar de publicar alguma coisa. Censurando, isso é censura. Aí o Diogo falou, tá bom, sem problema, Deltan. Aí o Deltan falou, e em contrapartida, como agradecimento, no futuro a gente vai te dar alguns furos. Ou seja, o Deltan Dallagnol, que sempre falou que não vazava nada para a imprensa, ele realmente vazava. E ele vazava para os amiguinhos dele, que são jornalistas amigos, tinha alguns da Folha, outros da Globo, mas essa Vaza Jato de hoje trata do Antagonista. E agora a gente sabe que eles eram realmente o porta-voz da Lava Jato, eles estavam assim juntos. Aí o Deltan Dallagnol censurou o Antagonista, censurou o amigo dele por um tempo, por um mês e meio. Aí a Lava Jato soltou uma operação contra o alvo dessas matérias do Antagonista, e aí deu um monte de furo para o Antagonista. O Antagonista começou a publicar vários furos. Tem uma outra parte dessa Vaza Jato que mostra como uma vez o El País pediu para a Lava Jato, a gente quer a posição da Lava Jato sobre o depoimento do Tacla Duran. Tacla Duran é aquele que faz as denúncias, já falei aqui disso muitas vezes. Acho que ninguém fala tanto das denúncias do Tacla Duran quanto eu. As denúncias de que havia propina na Lava Jato, os procuradores da Lava Jato pediram propina, e por meio do sócio da esposa do Sérgio Moro. E o El País pediu, o El País é um jornal espanhol, o Tacla Duran está morando na Espanha, e pediu, a gente quer a posição da Lava Jato, vocês têm até amanhã, 11 da manhã, para mandar, senão vai publicar a matéria sem a opinião de vocês. Tá, o pessoal da Lava Jato fez a nota, mas mandou primeiro para o Antagonista. Primeiro o Deltan Dallagnol falou assim, vamos mandar para o Antagonista primeiro. Mandaram e falaram, publica isso aí, a gente vai mandar para o país depois. Aí eles mandaram depois para o país no último minuto do prazo, para que não desse tempo do país ler, de fazer nada, só para eles só publicarem. Esse é o nível de sujeira da Lava Jato. E o Diogo Mainardi, do Antagonista, também passava várias dicas para o Deltan Dallagnol investigar pessoas. Só que as dicas dele eram todas furadas. Ele passou a dica de que a nora do Lula, a esposa do filho do Lula, tinha ganho um terreno no aeroporto de Guarulhos, perto do aeroporto de Guarulhos. E, graças a isso, essa denúncia do Mainardi, o Deltan Dallagnol cometeu o crime. Foi quando ele cometeu aqueles crimes de
quebrar sigilo fiscal e bancário sem autorização da justiça. Eles pediram para um amigo na Receita Federal e esse amigo quebrou, fez uma devassa na vida da nora do Lula e do filho do Lula, sem autorização judicial, veja bem, sem autorização da justiça. É crime, dá de 1 a 4 anos de prisão que eles fizeram. Pro Deltan, pros outros procuradores e pro agente da Receita Federal que fez isso. Fizeram uma devassa e não encontraram nada, não encontraram absolutamente nada. Ou seja, mesmo cometendo crimes para investigar a família do Lula, eles não conseguiram chegar em nada. E a dica foi do Diogo Mainardi. Ele também deu outras dicas furadas, a Lava Jato ia lá, investigava, fazia uma devassa na vida das pessoas e não conseguia nada. Mas o fato mais grave foi, além desse, foi quando o Bolsonaro ia escolher, o Paulo Guedes ia escolher o novo presidente do Banco do Brasil e o Deltan Dallagnol não queria que fosse o Ivan Monteiro, que é ex-presidente da Petrobras. Não tem nada contra ele, ele nunca foi indiciado, nunca foi acusado de nada, nunca foi delatado, mas o Deltan Dallagnol não queria. Aí o Deltan Dallagnol falou com o antagonista, vazou algumas coisas da Lava Jato, alguns documentos da Lava Jato bem assim, esse aqui, ó, para dar a entender de que esse cara não é bom. Vamos fora do contexto, e aí o antagonista publicou tudo isso fora do contexto, e o Paulo Guedes mudou a escolha, escolheu outro presidente do Banco do Brasil. Agora, por quê? Eu não sei, mas eu tenho uma dica. Em fevereiro do ano passado, em fevereiro e março, tinha aquele fundo da Lava Jato, que é um fundo de 2,5 bilhões que a Petrobras pagou para a Lava Jato, que ia para uma conta da Lava Jato, administrada pela Lava Jato, pelos procuradores. Isso nunca aconteceu na história do país. 2,5 bilhões, a conta era no Banco do Brasil. Então, tendo um presidente amigo do Banco do Brasil, seria mais fácil fazer tudo isso. Então, eu acredito que é por isso que o Deltan queria interferir em quem seria o presidente do Banco do Brasil. Porque se é alguém que não é amigo dele, alguém que não tá do lado dele político, a pessoa vai falar, não, acaba com essa palhaçada. Pois bem, esse fundo que o Deltan tentou roubar 2,5 bilhões da Petrobras, não deu certo, a história acabou assim, o STF, o Gilmar Mendes falou, roubou, ele tentou roubar 2,5 bilhões, o STF não deixou e colocou esse dinheiro para ir para educação, saúde e outras coisas. O dinheiro já foi investido, só que 1 bilhão que foi para educação, o ministro da Educação até hoje não investiu, foi assim que acabou a história. Mas voltando para Vaza Jato, isso mostra a sujeira e a promiscuidade dos procuradores com o Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi, ele é um jornalista que ele mora em Veneza. Por que ele mora em Veneza, Thiago? Porque ele fugiu do Brasil. Em 2010 ele fugiu do Brasil porque ele foi condenado a 3 meses de prisão, 3 meses, por injúria e difamação contra o Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim, que faleceu no ano passado, infelizmente. Ele cometeu crime contra o Paulo Henrique Amorim, foi condenado, e aí ele não era mais réu primário. Se ele não era réu primário, ele poderia ser preso com uma segunda condenação. Só que são vários processos na justiça contra ele. Vários jornalistas processam. Por quê? Porque ele ataca jornalistas, ele mente. Assim, ele não tem problema nenhum em mentir, a ética dele é zero. Ele mente contra jornalistas e aí ele tem condenação atrás de condenação. As indenizações, a Veja pagava, a Editora Abril pagava, porque ele trabalhava lá, ele publicava num blog dele na Veja, então sempre é o veículo que paga a indenização, no caso a Editora Abril. Mas as condenações criminais não podem, são intransferíveis, são contra ele. E aí ele fugiu para o Brasil, foi morar em Veneza, porque lá ele pode atacar quem ele quiser e ninguém processa. Bom, se um dia ele me atacar, eu vou até o inferno para processar, ainda mais que ele estando na Itália, ele é sujeito à lei da Itália, que é bem pior que a do Brasil, ou seja, bem pior para o réu que a do Brasil, e as indenizações lá são 100 vezes maiores. Então, 100 vezes maiores. Então, acho que as pessoas deveriam ir até a Itália, pega um avião, viaja na Itália, abre o processo lá, dane-se o cara. Pois bem, ele está em Veneza e ninguém processa ele estando lá na Itália, por isso que ele fugiu do Brasil, foragido. Depois, a história acabou assim, o STF anulou a condenação porque prescreveu. O juíza demorou demais para julgar e prescreveu o crime, o STF falou, tá, tira a punibilidade, ou seja, não julgou o mérito se ele é culpado ou não, mas a segunda instância disse culpado, condenado a 3 meses de prisão. Aí tinha outros processos, nos quais com certeza ele seria julgado, mas o STF tirou e ele voltou a ser réu primário. Mas, mesmo assim, ele já estava em Veneza, foragido, porque ele estava com medo de ser preso e agora ele pode atacar quem ele quiser sem
ser preso no Brasil, mas ele não pode voltar. Se ele voltar, ele tem que pagar as indenizações, porque a editora Abril está falindo e não paga mais indenização de ninguém. Então, se ele for condenado de agora em diante, pelo que ele escreveu na Veja, ele paga. Então, está ferrado. Pois bem, e o antagonista segue sendo porta-voz do Sérgio Moro, segue sendo porta-voz da Lava Jato, aquele que chama o Greenwald de Verdivaldo, um apelido ridículo. O chefe do antagonista, o dono do antagonista, é o Diogo Mainardi. O site é financiado pela Empíricos. Empíricos é uma empresa de investimentos que já foi condenada por propaganda enganosa várias vezes, não uma só, várias vezes. Lembram a propaganda da tal Betina, uma moça que falou que começou a investir com a ajuda da Empíricos, ela começou com quase nada e ganhou 1 milhão em pouco tempo? Então, propaganda enganosa. A Empíricos investiu milhões no Facebook, uma propaganda que quase todos os brasileiros que têm Facebook viram, que dizia assim: se Dilma ganhar, será o fim do Brasil. Falaram isso em 2014, poucos meses antes da eleição, antes de começar a campanha. Se Dilma for reeleita, será o fim do Brasil. A Empíricos é completamente antipetista, é completamente de direita e financia esse site do Diogo Mainardi, que é porta-voz da Lava Jato. Tão porta-voz que ganha furos deles. E a Vaza Jato de hoje também mostrou uma coisa interessante, que as outras Vaza Jatos também mostraram. Eles nunca dizem quem são os assessores do Deltan Dallagnol, mas sempre mostra que os assessores são pessoas excelentes, porque eles sempre tentam brecar o Dallagnol. Eles falam: Dallagnol, isso está errado. Dallagnol, isso não é ético. Quando o Dallagnol começou a falar do antagonista para os assessores, os dois assessores, um assessor e uma assessora, começaram a falar: Dallagnol, esse site não é confiável, eles fazem ativismo, esse site não tem confiabilidade nenhuma, eles são radicais de direita. Não, você não tem que dar vazamento nenhum para eles, não tem que dar prioridade para eles. Aí o Dallagnol: não, mas nós temos uma relação com eles são amigos. Aí a assessora falou: eu tô bravo com esse cara é ruim, a gente não gosta desse site. Os assessores, se o Dallagnol escutasse os assessores, não cometeria tantos crimes como cometeu. E eu vou ficar aqui lutando, e você, compartilhando o vídeo, também ajuda nessa luta, para que o Dallagnol, em algum momento, seja condenado pelos crimes que ele cometeu. Não foi um nem dois, foram vários crimes cometidos pelo Dallagnol. Só a Vaza Jato de hoje já mostra que, quando ele fez uma devassa na vida do filho do Lula e da esposa dele, são dois crimes de quebra de sigilo fiscal e bancário ilegais. Isso é crime, isso dá cadeia. 1 a 4 anos. E como ele cometeu o crime várias vezes, aí vai aumentando a pena. Se eu não me engano, é 25% ou 30% cada vez que ele comete o crime de novo. Então, vamos lutar para que o Dallagnol seja condenado. E o Mainardi, se ele quiser falar: Vaza Jato mente, não sei o quê, faz assim: disponibiliza o seu sigilo telefônico e vamos ver se não teve ligação de você, do outro jornalista Cláudio Dantas, para o Dallagnol ou para os assessores do Dallagnol. Só faz isso. Pronto, aí você desmente a Vaza Jato se quiser. Só isso. Ou mostra o seu celular, não vem com a desculpinha do Moura não, de que eu apaguei o Telegram. Duvido. Mostra o celular e mostra que não tem as conversas. Bom, provavelmente ele vai apagar antes, mas o Telegram deixa a cópia. Puxa a cópia e torna isso público para as pessoas. Vamos ver se você consegue desmentir a Lava Jato, jornalista lixo. Pois bem, gente, foi isso. Gostou? Curte, compartilhe, se inscreve no canal. 1 segundo, é de graça, não custa nada. Falou!